Outra medida muito importante do BRICS é o avanço na direção de certas normas que retirem o dólar do fluxo comercial e financeiro entre os países que integram o BRICS. Atualmente, todas as grandes operações comerciais, a maioria esmagadora das operações comerciais, é feita em dólar. Quando o Brasil, por exemplo, adquire equipamentos de algum país, o Brasil paga esse outro país em dólar. Portanto, o Brasil precisa ter dólares para remeter ao país do qual está vindo essa importação. O Brasil, portanto, precisa conduzir sua economia para ter essas reservas em dólar para poder importar aquilo que necessita para o seu desenvolvimento. Isso acontece no plano mundial, tanto no comércio quanto nas finanças. As finanças dos países, ou seja, o depósito das suas reservas, também ocorre através do dólar. Quando não é do dólar, é o euro, que é uma moeda também subordinada ao sistema imperialista. Isso dá um enorme poder ao sistema imperialista, porque o sistema imperialista pode aplicar sanções duríssimas contra os países. Isso é o que está acontecendo com o Irã, com Cuba, um bloqueio de mais de 60 anos, com a Venezuela, com a Rússia, porque os Estados Unidos têm o poder de estrangular financeiramente os países graças ao domínio do dólar sobre o sistema comercial e financeiro do mundo, sobre os fluxos comerciais e os fluxos financeiros do mundo. O que o BRICS tenta construir? O BRICS tenta construir normas de comercialização de fluxo financeiro que não passem pelo dólar. O Brasil poderá vender, por exemplo, petróleo à China sem que a China tenha que pagar em dólares. A China poderá pagar na sua própria moeda. O BRICS tenta criar uma cesta de moedas entre os seus integrantes, com mecanismos de equivalência e paridade, de tal sorte que a comercialização de produtos não passe pelo dólar, comercialização de produtos e serviços, ou também o fluxo de empréstimos e juros. Isso teria um enorme efeito para desmontar a ordem unipolar. O efeito seria tão grande, na medida em que se avance na desdolarização, que o próprio Donald Trump afirmou claramente há alguns meses: a desdolarização significa, para os Estados Unidos, uma derrota equivalente a perder uma terceira guerra mundial. That be the world currency. I think it's important. I think it would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country, and we can't let it happen. So. E os BRICS tratam de avançar na desdolarização da economia mundial. O primeiro passo é desdolarizar as relações entre os seus próprios integrantes. Para desdolarizar os fluxos comerciais e financeiros entre os seus membros, é muito importante para o BRICS atrair os grandes países produtores e exportadores de petróleo. Por que isso é importante? Porque o petróleo responde por uma fração muito importante do comércio mundial, porque o petróleo tem uma liquidez equivalente à do dólar, e porque essa incorporação dos países petroleiros, portanto, representa um lastro formidável para realizar a desdolarização. Se todos os países petroleiros abandonam o dólar como moeda de troca, o domínio do dólar sofre um golpe duríssimo. Por isso que hoje estão dentro do BRICS países como Irã, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, que acabou de se integrar à lista dos países associados, e várias outras nações, como a própria Rússia, que vão representando o grosso da produção e exportação de petróleo do mundo. E por isso, na minha opinião, é que foi um grave erro
o veto do Brasil à entrada da Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela é um integrante essencial para os BRICS. Quando o Brasil veta a Venezuela, aparentemente para castigar o governo Maduro por conta das divergências acerca do processo eleitoral na Venezuela, quando o Brasil atua dessa forma, não prejudica apenas a Venezuela. O Brasil acaba prejudicando o próprio BRICS. Não é à toa que o presidente Vladimir Putin da Rússia fez questão de deixar pública sua divergência com o governo brasileiro, quando o governo brasileiro exerceu o seu direito de veto à integração da Venezuela, nem no BRICS, mas na lista dos países associados, dos países candidatos a membros do BRICS. Veja o erro do governo brasileiro em termos estratégicos. Grave erro, que prejudica um país que está sob sanção norte-americana, que prejudica um aliado estratégico como a Venezuela e também afeta a própria estratégia do BRICS. É um erro que pode custar parte do prestígio que o Brasil tem na construção do BRICS. Um erro muito grave, na minha opinião, da diplomacia brasileira.